Olá, nós vamos dar continuidade ao curso de microeletrônica e hoje nós vamos ver como a gente pode fabricar um circuito integrado. Na aula passada, nós vimos a importância dos circuitos integrados para a vida moderna. E aí a gente deu uma olhada que tem um monte de dispositivos que nós estamos utilizando no computador, no tablet, no celular, em vários locais e que utilizam circuitos integrados. São desde as memórias, os processadores, os diversos dispositivos discretos, todos eles estão em todas as coisas que a gente está utilizando hoje, que tem alguma eletrônica, que tem informática, que tenha internet. E nós vamos começar a aprender como que a gente pode fabricar os circuitos integrados, pelo menos entender como eles são fabricados. Tá? Então, esses dispositivos, eles são fabricados em ambientes muito limpos. Esses ambientes limpos, desde os anos 50, 60, foram muito preparados para várias aplicações. Indústria farmacêutica, a indústria de microeletrônica, a indústria aeronáutica, exigiam ambientes controlados, cada um para a sua necessidade. No caso da sala limpa para a microeletrônica, o importante é que a gente não tenha contaminações em termos de partículas. E o que acontece? Assim, pessoas movimentando com uma vestimenta limpa, mas não adequada para um ambiente de fabricação de circuitos integrados, ela tem 2 milhões de partículas com menos de 0,5 milímetros. Tem 300 mil partículas de mais de meio milímetro e 160 bactérias por minuto está sendo trocada num ambiente por uma pessoa com uma vestimenta não adequada. Se a gente controlar essas partículas e reduzir, a gente pode reduzir o número de bactérias em 50% e das partículas desses vários tamanhos em 92%. Agora a gente precisa entender também por que é importante fazer essas restrições. A gente também não pode ter um ambiente com muita circulação de ar, ou muito quente, ou muito frio. As temperaturas são todas adequadas, as pressões são adequadas para que a gente possa fabricar adequadamente os circuitos integrados. E isso é diferente do que uma sala, por exemplo, uma sala de operação. Para a sala de operação, mais do que as partículas, o que é importante é que o ambiente seja arejado. Para uma fabricação de um hard disk, por exemplo, a gente tem exigências de outra ordem. Para a indústria farmacêutica, tudo tem que ser de máxima pureza, mas são contaminações diferentes. Cada um adequa a sua sala, a sua necessidade. As salas limpas são construídas de forma a não gerarem partículas. Então, não só as pessoas, mas todos os equipamentos devem ser pensados de tal maneira a não gerar partícula, né? E ela depende da quantidade de ar que entra e sai, então o ar é controlado, vocês vão ver que é muito importante controlar o ar, né? E da mistura do gás do exterior para dentro. Ou seja, se essa sala aqui fosse uma sala limpa, o ar que entra para que a gente possa trabalhar aqui dentro, vem muito filtrado. E as salas limpas dependem também da quantidade de geração de contaminantes, porque a gente usa produtos químicos, a gente vai usar vários produtos dentro da sala que não tem como a gente fugir. Da quantidade de pessoas, do grau de atividade, do grau de necessidade de pessoas que tem ali dentro e, portanto, uma sala limpa não vai ter muita gente trabalhando, vai ter o menor número possível de pessoas que operem todos os equipamentos. Então, para vocês terem uma ideia de quanto é importante a questão das partículas, nós temos uma tabela aqui que depois vocês vão ver com mais cuidado, né, que ela fala de vários aspectos da fabricação do circuito integrado ao longo do tempo, de 74 a 2004, mais ou menos. Só que o aspecto mais importante que eu queria colocar para vocês é o tamanho das partículas matadoras. O que é matadoras? Que destroem um circuito integrado. Então, se vocês forem ver que nos anos 70, a partícula que destruía um circuito integrado, ou seja, que não tinha como funcionar se existissem essas partículas, ela tinha mais ou menos 1,5 microns quadrados. Ou seja, era mais fácil controlar partículas tão grandes. Se a gente for ver agora, em 2004, a partícula que destruía um circuito integrado era 0,03 microns quadrados. Então era muito difícil você
tirar todas essas partículas para poder ter um rendimento na fabricação dos circuitos interessante. Então, as fontes de partículas estão suspensas no ar, nenhum filtro que a gente coloque vai eliminar todas as partículas, isso a gente sabe. O material que foi construído, o material que tem todos os equipamentos, ele tem desgaste e ele também gera partícula. As pessoas são a maior fonte, sem dúvida nenhuma, de contaminação em salas limpas. E a gente não tem ainda um modo de tirar totalmente as pessoas e robotizar. Os equipamentos são confinados, mas tem muita gente ainda dentro do ambiente limpo pela forma de fabricação. A respiração e a alimentação das pessoas são fundamentais para a gente, não é só pela cor, mas também pela respiração, pela transpiração, a gente pode contaminar esse ambiente. E os produtos que a gente utiliza, que não podem ter nem impurezas, nem deixar traços durante a fabricação. Os equipamentos também, tudo que a gente vai pôr na sala limpa, a gente vai ter. Então, a gente pode mapear o que são, por exemplo, fumaça, poeira, pólen, fuligem, vírus, tudo isso é problema para uma sala limpa e ela vai ter que regular. Como a gente classifica uma sala limpa? A gente classifica que uma classe 1 é uma sala que tem uma partícula por pé cúbico de ar. É dificílimo obter essa sala. É muito complicado e muito cara. Nós temos que colocar vários filtros sucessivos num ambiente muito pequeno, o menor que a gente possa ter, para ter isso daqui. Classe 10 já é uma possibilidade de a gente fabricar os microprocessadores e as memórias, que tem altíssima integração. Classe 100 é admissível para vários dispositivos e são 100 partículas por pé cúbico de ar que a gente possa admitir, e não é qualquer partícula, a gente tem que limitar também o tamanho dessas partículas. Isso para dizer que o insumo para fazer microeletrônica não é só o silício, os metais, os equipamentos. O ambiente vai ser fundamental para que seja possível a gente fazer a microeletrônica que você utiliza na sua casa, no seu computador e no seu ambiente de trabalho. Bom, depois que eu construí adequadamente esse ambiente, que também entra com a água que eu vou utilizar, com os gases que eu vou utilizar, eu vou ter que construir esse meu circuito integrado sobre um substrato, como a gente chama. Então eu vou precisar de uma lâmina de silício que possa ser fabricado o circuito integrado. Bom, desde os anos 40 que se busca um semicondutor, um material na qual eu possa fazer alterações e criar dispositivos de estado sólido, como a gente chama. Por que de estado sólido? Porque os dispositivos anteriores eram as válvulas, onde os elétrons circulavam pelo ar. Então você emitia os elétrons e, através de grades, você podia regular a passagem desses elétrons e amplificar, processar esse sinal. Quando a gente faz o estado sólido, quer dizer, ele está dentro de uma lâmina, ele não está mais no ar. Isso é praticamente o que ficou esse nome de eletrônica de estado sólido, que é a eletrônica que você conhece, que tem na sua casa. Muitas vezes você não viu nenhum rádio valvulado, você pode ter visto no museu uma coisa assim, mas não, a gente tem em algumas aplicações só que a gente ainda está utilizando isso. E aquele material que a gente vai fabricar, que são... O que a gente vai fabricar nos circuitos integrados? A gente vai fabricar transistores, diodos, tiristores, capacitores, indutores, resistores. Tudo isso vai ser fabricado em substrato de silício monocristalino. Outros substratos podem ser utilizados e são utilizados, mas nenhum como o silício monocristalino. E a gente vai entender por que ele é tão importante. No início da microeletrônica, o primeiro semicondutor que foi utilizado foi o germânio. O germânio foi utilizado porque ele tinha um ponto de fusão de 936 graus. 936 graus era um pouquinho mais fácil do que os 1420 que exigiam o silício para ser fundido. O que acontece? Na natureza, nós temos germânio e temos o silício. O silício é um dos materiais mais abundantes na crosta terrestre, mas ele não está muito puro. E a gente vai ver que a microeletrônica vai ser a capacidade que a gente vai desenvolver para interferir nesse material a nosso favor, segundo um projeto de um circuito eletrônico que nós queremos construir. É isso que nós vamos fazer. Para a gente modificar as características desse material, o que a gente faz é purificar
o material de base, que é o silício, que está na natureza como 95, 96% de silício, o resto são muitos outros materiais. A gente vai precisar, primeiro, purificá-lo muito e depois transformá-lo em silício monocristalino, para que a gente possa fazer o circuito integrado. Então, fundir esse material para fazê-lo monocristalino foi a primeira coisa. Então, trabalhar com 936 lá na década de 40 era mais fácil do que trabalhar com 1420. E os primeiros transistores foram feitos de germânio. Se começou a fazer não circuitos integrados, mas transistores isolados. Bom, depois se viu que o silício, mais do que essa dificuldade de ter que ser fundido a 1420 graus, ele tinha grandes vantagens. A grande vantagem que ele tinha, por exemplo, é poder trabalhar até 200 graus Celsius sem nenhuma alteração. O dispositivo não acontecia nada. No caso do germânio, essa temperatura já era um pouco mais baixa, em termos de 85 graus. Então, se você deixasse, por exemplo, o seu computador dentro de um carro, numa região muito quente durante muito tempo, pode ser que ali dentro virava uma estufa e pudesse chegar aos 85 graus. Aí nada mais funcionaria, né? E você não quer que aconteça isso. E outros materiais, como arseneto de galho e fosfeto de índio, têm desempenhos muito interessantes para algumas aplicações. Só que capacidade de fazer circuitos integrados, possibilidade de construí-lo com recursos mais em conta e desempenho fizeram com que o silício fosse o campeão. Então, o arseneto de galho é muito bom para processamento, mas também é muito caro. Então, a gente ainda continua utilizando o silício. Bom, como que a gente faz com o silício? O silício na natureza, ele é encontrado e ele é purificado de tal maneira que eu possa pegar esse material e purificá-lo até 99,7%. Com 99,7% de silício, eu posso utilizar esse material para algumas aplicações, por exemplo, para fazer placas de ferro-silício de transformadores. Mas ainda não serve para eu fazer circuito integrado. Então, o que eu vou fazer é, através de processos metalúrgicos, eu vou purificar esse material, derretendo, transformando em fase gasosa, fazendo uma série de coisas, até obter este material que tem 99,99959 de pureza. Só que este material, apesar de muito puro, ele não é monocristalino. Então é muito difícil fazer dispositivos com esse material ainda não monocristalino. Bom, através de um processo metalúrgico, eu posso purificar, né, até que eu chegue no grau eletrônico. No caso, o grau eletrônico são os 99,999%, os 5 noves que a gente tem. Hoje a gente consegue fazer até 6 noves de pureza do silício. E a gente vai obter esse silício monocristalino, mas ele vai ser produzido de uma forma de um tarugo. Não de lâmina, a gente não produz lâminas de silício monocristalino, a gente produz tarugos. Tarugos mais ou menos como o que eu tenho aqui. Seria um material cilíndrico que tem as características de monocristalinidade, tá? Mas ainda um tarugo, quer dizer, eu não posso fazer, não vou gastar tudo isso para fazer um silício. Eu preciso cortar esse material em fatias. Eu vou processando, eu vou usinando esse material até poder obter as lâminas. Bom, como a gente chega nele? Como a gente obtém o silício grau eletrônico monocristalino? Então a técnica que a gente tem são a técnica de Czochralski e fusão zonal. Essas duas técnicas permitiram que a gente, a partir do material muito puro, obtido por uma técnica metalúrgica, nós chegássemos ao material que eletronicamente fosse interessante. Depois a gente corta e faz o polimento. Bom, o puxamento Czochralski que a gente vai falar hoje. Na parte de pesquisa, de estudo pessoal, vocês vão ter mais material sobre outras técnicas para obtenção. O Czochralski praticamente ele satisfaz todas as necessidades que nós temos de custo e de qualidade. Bom, o que a gente faz? Como a gente obtém? Aquele silício puríssimo que a gente falou, que a gente obteve para fazer a lâmina, ela vai ter que ser derretida.
derretendo, a gente não vai ter que contaminar. Como a gente vai poder fundir isso aqui a 1420 graus, que é o que a gente precisa para fundi-lo novamente? Nós vamos obter, através de uma panela, vamos dizer, de um cadinho de quartzo, que atinge temperaturas de fusão muito mais elevadas, eu vou colocar como esse silício e vou fundi-lo. O que acontece? Isso aqui é um pedaço de um cadinho que foi fundido e que depois foi feito o puxamento, a gente chama de puxamento Czochralski. O que é isso daqui? Naquela fase líquida, quando eu fundo o meu silício, eu vou colocar uma semente, um pequeno trecho como esse, que vai estar na parte líquida, e aos poucos eu vou levantando esse material, de tal maneira que ele vai se solidificando, isso aqui vai sendo puxado por essa semente, até que eu tenha todo o tarugo atrás desta semente. Isso aqui está um pouco ilustrado aqui, e nós temos essas etapas de fabricação, no qual, aqui, olha, eu tenho o tarugo o silício fundido. Toda essa parte mais intensa, ele está a 1420 graus e está derretido. Eu coloquei ali os dopantes, faço a imersão daquela semente e depois, conforme eu vou levantando devagarinho, vejam que nessa foto aqui, ele vai saindo de dentro do material, do puxador e vai se solidificando, porque dentro é 1420 graus, para fora é uma temperatura mais baixa, até que eu tire todo esse tarugo, como eu mostrei para vocês. Esse material é muito puro e é monocristalino. Por que ele é monocristalino? Porque eu coloquei a semente a partir do qual ele foi se solidificando. Isso tudo foi desenvolvimento de muitos anos, mas que o Czochralski, um polonês, que levou à frente essa técnica e viabilizou a eletrônica que a gente tem hoje nos nossos aparelhos. Aqui a gente tem uma ilustração de como eu posso obter o silício monocristalino. Então isso aqui é um reator Czochralski e a gente vai ter nessa animação um raio-x, né? Que a gente vai ver o silício fundido, a semente entra nesse silício e conforme ela vai saindo, sendo solidificada, ela vai obtendo a monocristalidade. Então, dessa forma, esse processo que durou alguns segundos aqui, ele leva um dia inteiro para ser feito. Porque eu tenho que pegar num reator como esse aqui, muito grande, e derreter a 1420 graus, isso não se faz de uma hora para outra, tem que se fazer lentamente, controladamente, até que eu possa obter os tarugos de silício. Eu posso ter tarugos muito, muito grandes, existe um desafio muito grande de cada vez fazer lâminas maiores. Nós já temos lâminas enormes, que é a possibilidade de eu fazer vários chips de uma vez só. Então, isso ainda está em desenvolvimento. E aí eu tenho que controlar todo esse material. Antigamente, aqui no Brasil, nós fazíamos na USP, puxávamos esses cristais. Esses materiais aqui que vocês veem foram todos obtidos na USP. Por quê? Ninguém vendia esse material. Ou a gente fazia assim, ou a gente não podia fabricar o circuito integrado. Hoje a gente não precisa mais. A indústria de fabricação de substratos é uma indústria que é assessora ou fornecedora de material para a microeletrônica. Eu não preciso mais puxar o cristal. Eu compro uma lâmina já cortada. Como que essa lâmina vai ser feita? Ela vai ser usinada e depois vai ser cortada de tal maneira que eu tenho lâminas. Aqui eu tenho uma pequena lâmina que já aos poucos a gente vai fazer no circuito integrado. Ela está numa etapa intermediária, mas a gente consegue já ver que eu já estou tendo a cara de uma lâmina para fazer um circuito integrado, não é mais um tarugo, né? Então, continuando nas nossas etapas, a gente tem também uma outra técnica de fusão zonal que é muito interessante. Se eu tiver, por exemplo, aquele material que eu tinha lá de alta pureza, mas não monocristalino, e colocar nele uma bobina de radiofrequência que funda localmente, por isso que fusão zonal só funde nesta região e for passando através desse tarugo, a partir do momento que ele funde e depois solidifica, se eu colocar uma semente aqui, eu obtenho esse trecho monocristalino. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa parte é monocristalina, essa aqui ainda não é monocristalina porque eu não passei a bobina. Então, dessa forma, eu tenho vantagens de contaminação que vocês vão poder ler no material de apoio que estará disponível para vocês.
Nesse caso aqui, é isso que eu mostrei para vocês. Eu tenho os tarugos já separados, polidos, vou transformá-lo em lâmina. Essas lâminas precisam ser cortadas, vejam a proporção aqui, são lâminas enormes, que elas têm uma dificuldade, têm uma deficiência muito grande ao cisalhamento, eu não posso dobrá-la, mas muito forte a tensão, de tal maneira que eu uso isso para fazer esse corte e poder depois polir. Todo o meu processo que a gente vai ver, por exemplo, na aula que vem, nós vamos precisar que essa lâmina esteja polida. Então eu preciso de fazer um polimento mecânico para ficar praticamente um espelho. A gente chama de, ela tem que ficar especular, né, essa lâmina. Depois que eu tenho essas lâminas, eu posso guardá-la num ambiente adequado e quando for utilizá-la, começa um processo de limpeza. Eu não preciso fazer imediatamente e usá-la. Existe hoje várias indústrias no mundo que fabricam e fornecem para você. Você pode entrar numa oferta e verificar tudo isso. Então hoje nós vimos que a partir do silício grau metalúrgico, eu obtenho a purificação, faço puxamento, corto, faço polimento, posso depositar alguns materiais e tenho a lâmina para começar o circuito integrado. Então na próxima aula nós vamos ver agora, nós vamos começar a desenhar em cima dessa lâmina, porque é aí que a gente vai construir o circuito integrado. Até mais, até a próxima aula.